Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor para poder edificar a sua vida. É a palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 22, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor, Jeová dos exércitos: Anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e dize-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui para que cavasse aqui uma sepultura, cavando um lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Nessa profecia de Isaías, a palavra de Deus nos convoca a todo tempo a olhar para o tempo em que as coisas estão acontecendo. A palavra de Deus diz observar sempre o tempo e o modo. Por quê? Porque há um tempo em que Deus conclama o povo a adorar a Deus, a rever as suas práticas, os seus costumes e mudar a sua postura. Nessa profecia, diz assim que quando o povo de Deus começa a se adaptar à maneira de viver do mundo, essa que o mundo apregoa, e se aparta da obediência dos caminhos retos de Deus, ele os chama ao arrependimento, a uma confissão de sua pobreza espiritual, a uma busca constante da sua face e fazer com que se volte para Cristo. Pois a vontade de Cristo para a sua igreja é sempre essa, que cada um examine o seu estado espiritual à luz da sua palavra, da sua boa notícia, que é o Novo Testamento, que tem os seus padrões morais e divinos estão ali pautados. Também em Apocalipse 2:3 existe essa convocação para olhar para o que a palavra de Deus nos diz. Assim como Isaías, e outros profetas do Antigo Testamento, Deus hoje também tem usado os seus profetas. Para quê? Para conclamar o povo de Deus ao arrependimento, à humilhação, buscarem a Deus com lágrimas e oração e com jejum, e não buscar a Deus de maneira superficial, e não se adequar à superficialidade do mundo. Aqui nessa profecia do que o profeta Isaías traz ao povo, diz o seguinte, que o Senhor antecipa a enviar o seu profeta aos obstinados de coração e soberbos que se antecipavam a cavar e a construir sepultura, lugar de descanso de sua memória, para não confiarem nos julgamentos de Deus antes que viesse o juízo. Primeiro Deus promulga julgamentos, avisos, conclamando o povo: olha, você já está muito superficial, olha, a prática do mundo está entrando em você, você está se apartando do caminho reto, volte, volte. E então, eles não queriam saber que estavam sendo avisados num julgamento e depois viria juízo. Quando houvesse o juízo, eles pensaram:
estamos seguros em nossos próprios lugares de descanso que cavamos e fizemos para nós, como pensávamos. Então a palavra de Deus diz que não havia segurança para eles. No oculto, o Senhor derribaria com a sua mão forte. E essa palavra foi cumprida, porque Deus o disse. Deus não diz uma coisa para não cumprir. Quando Deus fala, Ele faz. Mas antes, como diz a palavra de Deus, antes que Deus faça qualquer coisa, Ele envia os seus servos, os profetas, para poder avisar ao povo, para trazer o povo ao arrependimento, para trazer ao povo uma consciência de que Deus ainda é com eles, de que Deus não deseja que se afastem, de que Deus não deseja que se percam. E aqui ele diz, olha, Sebna, que era um membro do governo corrupto. Então Deus disse para ele era um oficial. Deus disse, pronuncia o juízo contra Sebna, esse oficial corrupto do governo, que seria substituído por Eliaquim, um chefe do Senhor, e ele era piedoso. O que é piedoso? Ele temia a Deus. Ele guardava os preceitos de Deus. Ele observava a voz da sua palavra. Ele procurava não ferir os princípios morais e divinos que estão na palavra de Deus. O caráter de Deus é um caráter moral, divino, santo. Não há nada que ninguém faça que possa ferir a santidade de Deus, não. E outra coisa, nessa profecia, Deus muda a pessoa de lugar. Sabe o que eu aprendo com isso? E eu também vou ensinar você. Não duvide disso não, porque Deus o disse. A profecia diga assim, essa palavra foi cumprida porque Deus o disse. Preste atenção. Aqui, nesse estudo, né, nessa pregação da palavra,